Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos então iniciar hoje a nossa matéria, chamada de hermenêutica, tá? Eu vou explicar os termos e tudo mais aqui, o que essa matéria pretende, com abordagem, os conteúdos. E essa matéria, para mim, é um divisor de águas na vida do estudante de teologia. Porque a partir das regras que nós vamos aprender nessa matéria, a gente vai usar para estudar a Bíblia o resto da vida. E a gente vai perceber, de fato, que a gente talvez olhava para a Bíblia de uma forma, a lia e a interpretava de uma forma, e que a partir de compreender e aplicar essas regras, e vocês vão ver que o negócio é prático mesmo, Algumas teorias, lógico, mas fala, nossa, essas teorias funcionam, isso aí não é só um negócio assim teórico? Não, a gente vai inclusive aplicar, Eu vou passar as teorias, mas a gente vai fazer na prática mesmo, pegar texto bíblico e aplicar aquilo que eu vou ensinar para vocês, aquilo que eu vou passar para vocês. Tem uma questão também, é muito provável que nós vamos ter alguns momentos aqui de choque, no sentido que eu vou pegar textos e afirmações que a gente de repente ouve aí, sei lá, 10 anos, 15 anos, 200 anos que a gente participa de igreja, E a gente falou, André, mas calma aí, não era assim? Você está brincando comigo? Porque eu estou 10 anos, entendendo que esse é o significado, o texto diz isso, e agora você está falando que não? Sim, a gente vai ter esses choques, a gente vai ter que desconstruir algumas coisas, é fato, e eu estou falando porque é uma experiência que a gente tem todas as vezes que a gente ministra essa matéria, tá? Porque nós vamos, de fato, desconstruir muita coisa que é falado e nem na Bíblia existe muitas vezes, Eu coloquei um textozinho para vocês lá, até em tom de brincadeira, que tem pessoas que falam, afirmam textos bíblicos que nem existem na Bíblia, Como, por exemplo, Deus vai jogar os meus pecados lá no mar do esquecimento. Não existe esse versículo na Bíblia, irmãos. Não tem, dessa forma, não tem desta forma. Tem algo parecido, mas não é assim. Aí coloquei outro texto lá, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Não tem esse texto, não existe esse texto na Bíblia, Outro, não cai uma folha de árvore se Deus não permitir. Não tem esse texto na Bíblia, não existe. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não, esse aí também não tem mesmo. Mas assim, a gente vai ver muita falácia que a gente chama, Muita coisa que se afirma como se fosse bíblico e não é. E tem inclusive, muita afirmação, uns versículos e alguns textos que as pessoas, elas abordam, explicam, mas o contexto não vai dar base, não vai dar apoio para aquilo. Então a gente vai se surpreender, acredito eu, com muitas coisas que nós ouvimos, nós temos por certo e na verdade não é. Porque o nosso compromisso, amados, com essa matéria é de fato nos aproximarmos daquilo que os autores e consequentemente Deus, quer nos comunicar. Porque nem tudo o que eu falo a respeito da Bíblia é o que Deus está dizendo de fato. Tá certo? Então há uma diferença. Eu posso falar uma coisa e Deus disse, eu não estou dizendo nada disso, é você que está falando. E qual é o problema disso? O problema é que Deus não se responsabiliza por aquilo que eu, André, falo a respeito de Deus, Deus, Ele é fiel e vela sobre aquilo que Ele disse e não aquilo que eu falo que Deus não disse. Entende? Então a gente vai pegar textos, contextos, Nós vamos aprender todas essas questões aí. E é uma construção
Hoje não é uma aula que a gente vai de fato ter todas as regras, nem a aula que vem, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, vai ser uma construção. A minha esperança é que lá na última aula, seja a oitava, a nona ou a décima, a gente tenha de fato, né, aí sim, todas as ferramentas e a gente fala, opa, agora sim, né, eu tenho um entendimento de um todo. A minha pretensão não é pegar todos os textos bíblicos, né, o que vocês falam, André, mas o que significa isso? O que significa isso? O que quer dizer tal texto? Não, eu não vou ter tempo e nem habilidade para fazer isso, né, irmão? A nossa pretensão não é explicar todos os textos da Bíblia, é pegar alguns textos, explicando eles com essas ferramentas, e essas ferramentas para que vocês também tenham, e vocês, né, cada um de nós, possamos ir direto e por nós mesmos, né, com essas ferramentas, como eu disse, interpretarmos a Bíblia, tá certo? Para que você não precise do professor, para que você não precise de alguém que sempre esteja te auxiliando. A minha função como professor é te emancipar, na verdade, que você não precisa mais de mim, né? Aí você fala assim, André, vai acabar teu emprego, então não tem problema, vai ter outros que vão sempre precisar de mim, né? Então sempre vai ter pessoas, mas é ruim quando um líder, né, um pastor, um professor, por exemplo, mantém a pessoa sempre na dependência dele. Não, a nossa função é que vocês também se tornem pessoas que têm os mesmos recursos que nós temos e buscar, né, na Bíblia como nós buscamos, ter esse conhecimento como nós temos, coisa boa, e às vezes até passa da gente, né? Tem aluno que fica muito mais maduro na Bíblia que o próprio professor, coisa boa, glória a Deus, não tem problema nenhum com isso, né? Na verdade, isso é um motivo de muita gratidão a Deus. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, se está tudo certinho. Como interpretar a Bíblia? Vocês estão enxergando legal aí? Tá para vocês visualmente aí, tá? As frases. Se não, eu vou fazer algumas leituras, não se preocupem, porque eu vou narrar algumas coisas, tá? Eu só acho, amado, que eu vou ter que levantar porque o projetor está em alguma posição lá que eu não estou conseguindo passar os slides, né? Eu acho que eu vou ter que sair aqui, passar o slide e voltar, viu? Então calma aí que a minha assistência técnica falta toda a aula, é impressionante. O pessoal da técnica não vem. Eu não mando esse povo embora, sabe, que a gente é muito generoso, é muito bom, tal, mas toda vez essa assistência técnica ela não vem, eu tenho que fazer tudo. Calma aí, viu? Nem o meu ajudante veio hoje para apagar a luz e acender a luz. E olha que é filho, hein? Calma aí, viu? Só um minuto. E só eu voltando aqui, ó, que coisa boa. Vamos lá, meus amados. Vamos dar continuidade. Eu acredito que agora vai ficar um pouco difícil vocês fazerem a leitura, mas não se preocupem. Disse para vocês que vou narrando, tá? Então aqui, ó, hermenêutica, tá? Hermeneu é o verbo. A gente já explicando aqui o título da matéria, tá bom? O que significa e o texto bíblico, né, que a gente vai procurar aqui, tá? Então, hermeneu vem do verbo hermenêutica, lembrando que o Novo Testamento, ele é escrito em grego, né? Então a gente vai também recorrer às línguas originais aqui para que a gente tenha mais recursos para interpretar. Então, a hermenêutica, hermeneu, o que isso aqui é traduzido, né? Essa palavra aqui, hermeneu, interpretar, explanar, tá? Pode ser traduzida. Deixa eu só adicionar aqui, porque o Samuel, acho que caiu a ligação dele, está retornando de novo. E bora nós. Ao vivo é assim, né? Ao vivo tudo acontece. Isso, Samuel. Bora lá, meu irmão. Voltou ainda de lado, ele deve estar descendo de algum lugar. Tudo bem aí, meu irmão? Acho que caiu aí, mas voltou, né? Tranquilo, vamos lá. Então, ó, hermeneu, tá? Interpretar ou explanar. Vocês que estão com a Bíblia aberta, espero que estejam, né? Inclusive o caderninho de anotações aí, anotem o máximo que vocês puderem, tá? Então, ó, o verbo hermeneu também aparece no Novo Testamento. Lucas capítulo 24, verso 27. Confiram aí, vamos pegar a Bíblia, a gente vai manusear bastante a Bíblia, a gente vai recorrer aos textos bíblicos, é isso que a gente vai fazer. Comentar alguma coisa, pegar o texto bíblico e, como eu disse, está fazendo na prática a interpretação, tá? Então, ó, Lucas 24 e 27 aparece lá explicar, não é isso? Então, Lucas, vou acompanhar com vocês aqui também.
As versões elas podem ser diferentes, mas a ideia é a mesma. Às vezes até se aparecer, inclusive, eu estou narrando aqui, falando com a minha versão, mas se a de vocês tiver algo que pode contribuir, mais enriquecedor, né, mais esclarecedor, vocês compartilham aí, tá? Fala, professor, ó, essa palavra aqui na minha versão traz essa e essa, talvez seja mais clara do que eu estou usando aqui, né? Então 24 e 27 de Lucas, nós vamos encontrar esta expressão aqui, ó. Vamos lá. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, esse explicava é o verbo no original hermeneu, tá? Só para falar, então, a hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação. A palavra hermenêutica quer dizer interpretar, explanar, explicar, descortinar, desnudar. Então é isso, né? É você de fato pegar aquele texto e trazer a clareza do que quer dizer aquilo lá. A hermenêutica não é somente bíblica. A hermenêutica não é só a hermenêutica bíblica. Nós estamos estudando a hermenêutica bíblica. Por quê? Porque nós vamos interpretar a Bíblia. Mas, por exemplo, a hermenêutica na área jurídica. Tá? A hermenêutica na área jurídica pretende explicar as leis. Elas precisam ser interpretadas, né? Então, só para falar, irmãos, que assim, a Bíblia não é um livro simples que a gente lê superficialmente e entende. Por quê? Nós vamos aprender, nós vamos ver isso. Porque ela é escrita, primeiro, dentro de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Numa época totalmente diferente da nossa, onde os conceitos eram diferentes, em duas línguas que é totalmente diferente da nossa, e a gente vai ver que elas são riquíssimas e que a nossa língua portuguesa não dá conta de expressar a profundidade das expressões dessas línguas. É por isso que nós temos um monte de versões de Bíblia, né? Você tem um monte. Aí você pega uma, pega outra e você fala, nossa, essa aqui tem um termo aqui e aqui é diferente. Por que isso? Porque a língua portuguesa não dá conta. Os tradutores, né, as versões pretendem sempre se aproximar um pouco mais de cada uma delas dos originais. Nós aprendemos em bibliologia, né, o Emerson aí que participou aqui na matéria bibliologia que a gente teve, que a gente aprendeu que tem versões diferentes, né? Que tem linguagem diferente, porque justamente as línguas originais elas são conceitualmente muito mais ricas, não é só do português não, do que qualquer outra língua. Olha só, Deus escolhe duas línguas mais ricas da humanidade para trazer a sua revelação. E tem mais outros fatores, né, que complicam ainda mais. Por exemplo, contexto histórico. A gente vai aprender sobre linguagem idiomática. O que é isso? O que são expressões idiomáticas? Só faz sentido aquela expressão naquela cultura. Vou dar um exemplo para vocês. Não é que, Samuel, não é que eu estou falando que você é isso, só vou pegar como exemplo aqui, tá? Mas se eu falo assim, ó, preste atenção, o Samuel é um perna de pau. Você já entende, não entende? O que eu quero dizer? Ele é ruim de bola, joga futebol mal, né? Perna de pau. Imaginem, daqui a 300 anos, 500 anos, em uma outra cultura, pegaram essa minha frase, o Samuel é um perna de pau, né? E aí foi traduzido lá para a língua, lá, e naquela cultura que é diferente, enfim. E aí eu coloco a imagem do Samuel assim e escrevo, né? Então Samuel é um perna de pau. A pessoa, ela vai olhar o Samuel, vai ver a declaração que eu fiz a respeito dele e vai falar, ué, cadê a perna de pau dele? Ele está com duas pernas normais aqui. Vocês percebem que na nossa cultura isso faz sentido? Eu comunico alguma coisa, mas quem pega em outra cultura, em outra língua, talvez vai pegar na literalidade do texto e não vai fazer sentido. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Só estou aqui fazendo dando uma abordagem panorâmica e depois você vai falar, é verdade, olha só, é isso mesmo. Então vamos lá. É o que pretende então explicar. 1 aos Coríntios 14 e 27. 1 aos Coríntios, ainda na expressão, no significado do que é a tradução, né? Hermenêutica. 1
aos Coríntios 14, versículo de número 27. Eu só vou pegar essas duas aqui, né? A gente tem mais exemplos ali, só para ganhar tempo. Diz assim, ó: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Então olha só, explicar e interpretar. Então também aqui em 1 Coríntios 14, 27 aparece esse verbo hermeneu, que é traduzido por intérprete ou interpretar, enquanto em Lucas é explicar, aqui é interpretar. Só para a gente falar a respeito aí do termo hermenêutica, tá? Vou ler aqui com vocês, ó. A hermenêutica procura descobrir o sentido da palavra do autor. Prestem atenção. A hermenêutica procura descobrir o sentido da palavra do autor. O que queria dizer o autor? Essa é a nossa tarefa. E lá na cabeça do apóstolo Paulo, o que ele estava pensando quando ele falou para os irmãos lá em Colossos, assim, 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 assado. O que Paulo estava querendo comunicar, né? Para nós é um desafio, como eu disse, porque muitas vezes aquilo que nós lemos, na literalidade, não é exatamente aquilo que Paulo quis comunicar para os irmãos lá. Tá certo? A gente vai ver os exemplos aqui. Então a gente vai fazer isso, procurar descobrir o sentido. A gente vai ver o que é sentido da palavra e significado da palavra. Vamos lá. Agora é um bocado de coisa técnica, mas depois fica interessante, tá bom? Ó, peguei um exemplo aqui, ó. Provérbios 25 e 11. Um texto de Provérbios, capítulo 25, versículo de número 11. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Maçã de ouro em salva de prata? Amados, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, vamos lá pensar juntos. Vocês me ouvem falar isso. Provérbios capítulo 25, verso 11 está escrito: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Sinceramente, fica claro o que eu quero falar, o que a Bíblia quer falar com esse texto? Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como assim a palavra dita a seu tempo, maçã de ouro? Fica claro? Eu acho que não fica. Para mim não é uma coisa assim tão explícita, né? Maçã de ouro. A minha pergunta é: o autor aqui de Provérbios, quando ele fala maçã de ouro, ou quando na nossa tradução a gente lê maçã de ouro, era a maçã fruta que nós conhecemos? Será que era, irmãos? Será que era maçã? Maçã gala, maçã Fuji, maçã argentina? Será que era maçã? Tá lá, André, mas está escrito maçã, deve ser maçã. Então, mas aí nós precisamos descobrir de fato se é ou não maçã. Ó, e eu falo para vocês, não é maçã. O texto, o autor e essa tradução, ela de fato não está correta em falar a verdadeira fruta que é, tá? Mas falando, André, então calma aí, como que o tradutor, ele então faz um negócio desse, ou seja, traduz como maçã sendo que não era maçã? Quando as pessoas, os tradutores, eles vão traduzir a Bíblia, né, dos originais para a língua, eles decidem se eles vão usar o método de traduzir palavra por palavra, equivalente, ou conceito por conceito. É por isso que nós temos essa linguagem, por exemplo, da NTLH, Nova Tradução de Linguagem de Hoje, a gente tem a NVI, a gente tem a NVT, Nova Versão Transformadora, Almeida, Revista Atualizada. Eles têm critérios diferentes, método diferente, né? E eles preferiram usar o conceito pelo conceito. Então eles vão lá estudar o que aquela frase lá, ela de fato significava para eles, e eles vão então traduzir isso, adaptando para a nossa cultura, tentando trazer o conceito. É por isso que as traduções, as mais modernas, são melhores do que as antigas. Por quê? As antigas, essa João Ferreira de Almeida, por exemplo, irmãos, é uma das piores que nós temos no sentido das palavras, não é? Aí você lá lê lá em 1 aos Coríntios capítulo 5. Não é boa a vossa jactância. Aí eu estou ouvindo o grilo, né? O grilo. Jactância? O que será jactância? É uma palavra comum que a gente... Ô, meu irmão, e aí? Seu jactância? Não, está me xingando.
né, irmão? Então não é uma palavra que a gente ouve todo dia, né? Jactância, não é boa a vossa jactância. Como que é aquela outra palavra lá? Oh meu Deus, me fugiu da mente aqui, que é para mim é bem distante da gente também, né? Não é lícito. Bom, daqui a pouco eu acho que eu lembro, né? Concupiscência, essa é a palavra. Não é boa a vossa concupiscência. Ô irmãos, isso é um xingamento, sinceramente. Não sei se vocês sabem, mas concupiscência não é uma palavra que a gente ouve por aí, né? A maioria dos irmãos fala, o que é concupiscência? O que é jactância, André? Será que é uma doença derivada de comer jaca? Jaca estragada, jaca dura? O que é jactância? Então percebe que, agora o que o autor fez? Ele foi fiel nesse método, traduziu a palavra, pegou um equivalente e traduziu, né? Mas só que é uma palavra para nós que não é usada, como a língua, toda a língua ela é viva. Vou dar um exemplo para vocês do português. Como se tratava lá 40, 50 anos atrás aqui no Brasil? Vós-me sê. Era assim que se tratava, né? Hoje ninguém tem mais essa linguagem, vós-me sê. Você. Se duvidar é VC só, né? Digita lá VC e acabou. Né? Mas você, antes era vós-me sê e tal. Por obséquio, dificilmente você vai ouvir alguém falando por obséquio, né? Quer dizer, por favor, percebam que a linguagem ela vai ao longo do tempo de fato evoluindo, mudando. Vou dar um exemplo também, irmãos, da palavra mordomia. Olha como a língua ela de fato vai se alterando. Mordomia. Se eu falo assim, agora eu vou pegar o Emerson como exemplo, tá? Que ele tem uma cara de mais sossegado ainda. Eu acho que ele tem uma vida boa. Ele vive numa mordomia. O que vocês entendem? Deve viver na rede, balançando na beira do mar, né? Para quem não sabe, o Emerson ele mora quase assim 2 passos da areia, da orla da praia. Então ele vive numa mordomia. Então se eu falo Emerson vive numa mordomia, vocês entendem? Uma vida regalada, uma vida tranquila. Não é esse o sentido, irmãos, que a gente tem hoje? Só que, por exemplo, na Bíblia, né, nos tempos bíblicos, a mordomia tinha outro sentido. E é o contrário, que era o serviço, que era o mordomo. Então o mordomo exercia a mordomia. Então o que era a mordomia? Era o serviço. Olha como é o contrário, inclusive, do que se tem por hoje, o que é mordomia. Perceberam? A gente chama isso de sentido conotativo, denotativo, melhor dizendo, sentido denotativo da palavra e conotativo. O sentido denotativo é o sentido que a palavra tem quando foi criada. Porque assim, quando Deus cria lá o Adão, não dá para ele um vocabulário, né, irmão? As palavras vão surgindo, vão sendo criadas e tal. Até hoje as palavras são criadas. Isso é chamado de neologismo, né? Então neologismo é isso, quer dizer, foi criada uma palavra até que ela entra oficialmente na língua lá e tal, mas elas vão sendo criadas. Então assim, foi criada a palavra mordomia, porque se referia ao serviço do mordomo. Mas com o passar do tempo, na nossa língua, por exemplo, não tem o sentido de mordomia o serviço, e sim o contrário. Só para a gente entender, então o que foi escrito aqui, o que a gente lê aqui no português, né? Falando de mordomia, o que Paulo, o que Pedro quis dizer com essa palavra é aquilo que nós entendemos hoje na nossa língua? Será que o sentido é o mesmo? Estão percebendo, amados, a tarefa que a gente tem, né? Infelizmente, as pessoas pensam que interpretar a Bíblia é uma coisa assim fácil. Não é fácil, não é. E infelizmente não há uma exigência de muitos daqueles que expõem a palavra de Deus que eles tenham, né, um conhecimento prévio. Por um lado, existe essa possibilidade de você estar dando acesso a todo mundo. O ideal é o quê? Que antes que o cara seja um pastor, que ele assuma o púlpito, que ele tenha um preparo. Infelizmente, isso não acontece em grande parte, talvez na maioria. Eu louvo a Deus que mesmo que pessoas que pregam já há tempo, até ensinam e são pastores, eles reconhecem a necessidade de se preparar e vêm para o curso teológico, né? Então, tenho tido essa experiência em vários anos para cá. Pastores de 20, de 30 anos de ministério, né? Têm entendido que é importante eles se prepararem porque não fizeram isso antes. O ideal é que se faça antes. Mas que bom também quando ao longo da caminhada, mesmo tendo uma estrada longa, eles reconhecem isso. Enfim, o que eu quero dizer é que a exposição da palavra de Deus não é uma exposição qualquer, como por exemplo, eu
vou expor a história, vou expor a ciência, vou expor uma ciência, a antropologia, por exemplo, né? Vou falar a respeito de um produto. Não, irmãos, a gente está falando aqui da comunicação de Deus, é algo muito sério. A gente está aqui, é a mesma coisa falando assim, ó, Deus está dizendo isso. Olha a responsabilidade que nós temos de afirmar, né? Eu estou dizendo, assim diz o Senhor. Aí Deus disse assim, onde? Onde que eu disse isso, André? Aí eu falo assim, Deus vai cumprir a sua palavra, porque Ele disse isso, isso e isso. Deus do céu está falando por sua conta e risco, porque eu não estou dizendo nada disso, é você que está falando. E eu não tenho compromisso com você, André, eu tenho compromisso com a minha palavra. Então, fielmente, você transmita ela, porque a minha palavra vai fazer aquilo que ela foi enviada. Não volta para mim vazia. E eu velo sobre a minha palavra. André, cuidado. Você está falando e prometendo coisa que eu nunca falei. E você fica aí por sua conta e risco. Se vira. Porque eu não vou cumprir aquilo só porque você falou no meu nome e ainda usou a minha palavra de uma maneira totalmente distorcida. Não é, irmãos? E isso, infelizmente, é feito de uma maneira, mas eu nem expliquei o trem aqui, né? Vamos lá. Maçã de ouro em salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Maçã de ouro, irmãos, naquela cultura, nesse texto, quando foi escrito, era laranja. Laranja, maçã de ouro. Não é tão distante, né? Você vê a fruta, uma laranja, compara com a maçã, não é tão distante, né? Então, só que eles chamavam de maçã de ouro, porque era dourada, fruta dourada, tal. Então, olha só, maçã de ouro em uma salva de prata. O que vocês acham que é uma salva? Agora pode abrir o microfone para participar. E isso foi uma pergunta que eu fiz, inclusive. O que é uma salva, Emerson? Tu fez um gesto aí, não? O que seria uma salva? Né? Põe dinheiro na salva, seria isso? Ih, irmãos, vocês estão com medo de falar? Agora pode abrir o microfone, não vale nota, não tem problema. A gente está aqui para isso mesmo, para a gente... Seria o que? Um recipiente? Eu perguntei primeiro, Emerson. Tu está perguntando. Então vou responder, é um recipiente. Tá bom, o Emerson está falando que é o recipiente. Manchelene? Bandeja. Uma bandeja? Uma bandeja. Tá bom. Samuel? Algo que servia, se apresentava. Imagina ser. Ah, você imagina ser. Pensei que estava filmando porque leu lá em algum lugar e tal, então vamos lá. Eu desenho na minha mente uma bandeja. Uma bandeja, um recipiente, uma bandeja, Samuel. No mesmo dos dois, um recipiente, uma bandeja, e faz lembrar isso, né? Dos cultos que a gente congrega, vai passar a salva, é isso aí. Sim, olha que coisa interessante. Então vamos lá. O que a gente precisa observar aqui? A gente precisa observar que nós estamos declarando, na verdade, não com uma convicção, porque nós, de alguma maneira, pesquisamos isso, ou temos uma certeza, né? Então, é sempre assim, eu acho que é isso, ó, ô professor, calma aí, eu penso que é isso, ó, por causa disso, comparo. Percebam a falta, muitas vezes, de firmeza e convicção. Se eu apertasse um pouquinho vocês aqui, talvez falava, não sei, talvez não seja isso. Quer dizer, a gente não tem a convicção porque a gente não tem a informação concreta para afirmar aquilo, né? Quando a gente imagina e dá certo, igual a Manchelene fez, eu acho que é assim, imagino que é, tá certo? Mas será que a gente todas as vezes vai falar alguma coisa pautado, referenciado e baseado em um achismo? Percebe, amados? Como muitas vezes isso pode nos levar a um equívoco. Então, qual é a tarefa nossa? Sempre declarar alguma coisa, aquilo que a gente declara, sempre declarar baseado em alguma coisa, em fontes, em bases firmes e seguras. Por exemplo, eu posso até estar afirmando alguma coisa num texto bíblico, mesmo que não esteja literalmente lá. Aí você pergunta assim, André, mas calma aí, por que você está afirmando que foi assim, assim, assado, se não está escrito aqui literalmente? Aí eu falo assim, olha, porque a cultura da época, dessa época aqui, do ano tal, né, que Paulo escreveu, ano 60 e pouco depois de Cristo, nesse contexto aqui, nessa cidade, eles viviam assim, 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 assado. Então o que eu fiz? Eu estou declarando, eu estou afirmando, né, uma verdade baseado na cultura deles. Então eu estudei a cultura, mesmo que não esteja na Bíblia aqui, literalmente. Aí você fala, não André, mas calma aí, por que você fala que eles estavam aqui no monte, ou estavam aqui numa planície, ou estava perto de um lago?
Porque eu estudei a geografia daquele local. E na geografia daquele local era assim, assim, assado. O clima era assado, era assim. Então eu estou utilizando a história, estou utilizando a cultura. André, mas calma aí, por que você está afirmando isso? Estou utilizando a arqueologia. André, mas calma aí, não está aqui no português, mas estou utilizando a língua original. Perceba que eu estou fazendo declarações a partir de fontes, não é? Aí eu tenho argumentos concretos para afirmar, tá certo, o que eu afirmo. Mas quando a gente parte do achismo, né, que a gente chama, eu acho que é assim, eu imagino que seja assim, eu sinto no meu coração que é assim. Aí é muito complicado, por quê? Porque aí, irmãos, a gente não vai ter uma fonte segura, aí é muito arriscado, a gente está lidando com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, inclusive que pode afetar vidas por aquela declaração que eu estou falando. Irmãos, vai cair aqui, tá?